Que privilégio poder partilhar com você a palavra de Deus e compartilhar também lições preciosas que emanam das Escrituras. Hoje eu quero falar com você sobre o texto possivelmente mais conhecido da Bíblia, o poema mais amado de todos os poemas jamais escritos, o Salmo 23. Então nós vamos ouvir a leitura deste texto para tratarmos do seguinte tema: a vitória sobre o medo. Vamos ouvir a leitura do texto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 é um salmo de Davi. E este salmo é o mais amado, mais lido, mais proclamado de todos os poemas escritos na terra. Ele é lido nas horas mais alegres e também nas horas mais tristes. Ele é lido nos aniversários e também nos funerais. E este salmo, ele é composto dentro de uma trilogia, Salmo 22, 23 e 24. E nessa trilogia nós temos a cruz, o cajado e a coroa. O Salmo 22 fala da cruz, o 23 fala do cajado, o 24 fala da coroa. Isso porque temos 3 retratos no Novo Testamento sobre Jesus como pastor. Em João 10, 11, ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e é representado pelo Salmo 22. Em Hebreus 13, 20, ele é o grande pastor das ovelhas que vive para as ovelhas e é representado pelo Salmo 23. E 1 de Pedro 5,4, Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas, isso é representado pelo Salmo 24. Hoje eu vou me deter no Salmo 23, a vitória sobre o medo. Nesse salmo, Davi dá 3 orientações seguras para você vencer o medo. Como é que você pode vencer o medo e ser uma pessoa feliz? Primeiro, você é uma pessoa feliz quando você encontra na vida todas as suas necessidades supridas. É isso que ensina os versos 1 a 3. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele usa o nome Yahvé, o Deus incausado, o Deus autoexistente, o Deus autossuficiente, o Deus onipotente, onipresente, o Deus transcendente, soberano, como seu pastor pessoal. E este Deus, sendo seu Deus pessoal, você tem todas as suas necessidades supridas. Nada me faltará. Nada me faltará. Aliás, o próprio Deus é a sua provisão. É a sua provisão. Por que Davi escolhe, por exemplo, a figura da ovelha? Ele poderia dizer: o Senhor é o meu comandante em chefe, eu sou o seu soldado fiel, mas ele usa: o Senhor é o meu pastor, eu sou sua ovelha. Porque você sabe que a ovelha é um animal inseguro. A ovelha não pode se proteger nem se defender, ela não tem garras. A ovelha é míope, ela não enxerga direito. A ovelha não tem senso de direção, ela se perde por qualquer razão. A ovelha é teimosa e ela, às vezes, é tendenciosa a se desviar. Os atributos da ovelha podem ser seus problemas, por exemplo, a sua lança, ela cai numa poça d'água, ela se afoga.
A ovelha é um animal completamente dependente do cuidado do pastor. Assim é você, assim sou eu. Nós precisamos do pastor, porque é ele quem supra as nossas necessidades. E ele vai dizer no versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele oferece para você a verdadeira paz. A ovelha não come se ela está perturbada, e a ovelha não bebe água se o rio é corrente, precisa acalmar as águas. Eu quero dizer que o seu pastor, o nosso pastor, Jesus Cristo, é aquele que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdes, e traz paz e descanso para o nosso coração. Mas esse pastor oferece para você também a cura para a sua alma, refrigera a minha alma. A ideia aqui é de uma alma ferida, machucada, com os traumas da vida, com os dramas da vida. Quantas pessoas feridas, machucadas, por vícios, por pecados, por mazelas, por quedas, por deslizes. Mas o Senhor vem e não escorraça você, Ele não joga você para a lateral da vida. Ele pega você no colo, Ele trata as suas feridas, Ele passa o óleo terapêutico, o bálsamo da cura, o óleo de Gileade sobre a sua vida, trazendo restauração para a sua alma. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Esse Deus guia você, ensinando você nas veredas da justiça. Há muitos caminhos sinuosos neste mundo, há muitos atalhos perigosos, há muitas pistas escorregadias que levam você para o abismo. Mas o seu pastor, Jesus Cristo, Ele guia você pelas veredas da justiça. Andar com Ele é andar na verdade, é andar na luz, é andar na retidão, é andar no caminho da vida. Ele mesmo é a própria vida e faz isso por amor do seu próprio nome. Então, você é feliz, você não precisa ter medo, porque na vida você tem todas as suas necessidades supridas. Nada me faltará. Mas em segundo lugar, você pode encontrar felicidade na morte, quando você tem todos os seus temores removidos. A morte é o rei dos terrores. E quantas pessoas desesperadas com medo da morte, da carranca da morte. E Davi vai nos ensinar algumas lições. No verso 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Agora preste atenção, ele não fala ainda que eu ande pelo vale da sombra, ou melhor, ainda que eu ande pelo vale da morte. Ele não diz isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Onde tem sombra, tem luz. Se não tem luz, não tem sombra. Eu quero dizer para você que a sombra de um cachorro não morde. A sombra de um leão não devora. Sabe por quê? Profeticamente, Davi entendeu que a morte já foi vencida, já foi tragada pela vitória. Jesus morreu e matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Nós, às vezes, somos ameaçados pela sombra da morte, porque a morte não tem mais a última palavra. A morte já foi vencida, já foi tragada. Agora, nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida, e ainda que morramos, não morreremos eternamente, porque a morte já foi vencida, o aguilhão dela já foi arrancado. Mas ele diz mais, você não precisa ter medo da morte, porque o pastor está com você. Sua família, seu dinheiro, seus amigos só podem ir com você até o momento da sua despedida. Mas Jesus te toma pela mão, atravessa com você o vale da morte e oferece a você a glória eterna, a eternidade, a bem-aventurança eterna. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas ele oferece também para você consolo. Diz o verso 4 assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que significa isso? O pastor é equipado com dois instrumentos. Ele usa a vara, ele usa o cajado. O cajado é uma vara mais comprida, com uma curvatura numa das suas pontas, como um cabo de guarda-chuva.
A vara ele usa para bater nas feras predadoras que vêm para atacar as ovelhas. O cajado ele usa para guiar as ovelhas ou para tirar as ovelhas de um buraco. Você pode ter consolo em Jesus, porque Ele derrota os seus inimigos e Ele guia você, e Ele socorre você, e Ele resgata você com o seu cajado. Mas mais do que isso, você não precisa ter medo, porque o versículo 5 diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora note que ele sai da figura do pastor para a figura do anfitrião. Ele sai dos pastos para a sala do banquete. E aqui o texto está mostrando que os inimigos estão rosnando ao seu redor, mas o seu pastor prepara para você um banquete, uma mesa, uma fartura diante das ameaças do inimigo. E mais. Diz o texto que ele unge a sua cabeça com óleo. O óleo era usado lá no Velho Testamento, primeiro, para unção de sacerdotes, de reis, de profetas. Ele era usado também como elemento terapêutico para curar as feridas, mas ele era usado também como cosmético. Era o uso do óleo para honra. Quando alguém recebia uma pessoa muito amada na sua família, ungia sua cabeça com óleo, dizendo: eu honro você, você é bem-vindo a esta casa. Pois bem, diante dos seus adversários, Deus honra você, ungindo a sua cabeça com óleo, e a alegria gloriosa inunda a sua vida, e o meu cálice transborda. Você não precisa ter medo, não, porque você tem na morte todos os seus temores removidos. Mas em terceiro e último lugar, você não precisa ter medo, porque você tem todas as suas necessidades supridas na vida. Você, em segundo lugar, tem todos os seus temores removidos na morte. Mas em terceiro lugar, você tem todos os seus desejos satisfeitos na eternidade. É o que diz o verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero dizer que você tem duas irmãs gêmeas como escoltas, guarda-costas, que vão acompanhar você ao longo da sua vida, todos os dias. Mesmo aquele dia que você acorda triste, com o coração abatido, que você se sente só, estas duas guarda-costas nunca vão abandonar você. De um lado a bondade, do outro lado a misericórdia. Bondade é o que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é o que Deus não lhe dá e você merece. Você não merece a salvação e Deus concede a você gratuitamente. Você merece o castigo e Deus suspende o castigo e dá para você bondade, perdão e misericórdia. Todos os dias da sua vida você está protegido por essas duas guarda-costas, bondade e misericórdia. Vão acompanhar você quanto tempo? Só nos dias difíceis? Só nos dias ensolarados? Não. Todos os dias da minha vida, até o final. Amigos podem decepcionar você, parentes podem abandonar você, mas preste atenção nisso. Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Para onde a bondade e a misericórdia vão levar você? Para a casa do Pai, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, para o céu, onde não vai ter mais dor, nem choro, nem pranto, nem lágrimas, nem luto. Quanto tempo você vai ficar lá no gozo do Senhor? Para todo o sempre. Você não precisa ter medo.
pode vencer o medo. Porque em Jesus você tem todas as suas necessidades supridas na vida. Você tem todos os temores removidos na morte. E você tem todos os desejos satisfeitos na eternidade. Esta é a oferta gloriosa de Jesus, o nosso bom, o nosso grande e o nosso supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida por você. Como grande pastor, ele vive para você. E como supremo pastor, ele voltará para você. Eu quero orar em seu favor. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já é ovelha de Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor? Você já faz parte do seu rebanho? Você já é ovelha do seu pastoreio? Você já está no aprisco do divino pastor? Hoje mesmo, agora mesmo, você pode colocar a sua vida nas mãos de Jesus e descansar o seu coração e vencer o medo. Deus, eu te agradeço pela tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo, para que tenham Jesus Cristo como seu bom, grande e supremo pastor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.